irmãos e amigos. Que bom poder estar juntos novamente para cultuar ao Senhor. Eu gostaria de ler uma recomendação do apóstolo Paulo aos irmãos colossenses, que está no capítulo 3, versículo 16. Ele escreve o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Então, que possamos juntos agora, com toda a gratidão do nosso coração, cantar, louvar ao Senhor. E se nós permitirmos que esta palavra habite ricamente no nosso coração, essa palavra que tem sido ensinada em todos os cultos e será ensinada no dia de hoje, com certeza ela transformará a nossa vida. Um bom culto a todos e um grande abraço. Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Moriá, tudo bem? Vou trazer a devocional de hoje, que está em 2 Samuel 7, 22. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Que lindo, né? Esse é o nosso Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia de vida, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, na nossa família,
Nós glorificamos e exaltamos o seu nome. Tu és o único digno de louvor, de toda glória, de toda adoração. Ó Deus, nos dê um dia de paz, de graça, de favor. Cuide de nós, Senhor. Obrigado por tudo. Cuide dos enfermos, dos que estão desempregados, ó Deus, as famílias que estão passando necessidade. Visite cada um. Fique conosco no decorrer deste dia, perdoe todos os nossos erros. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Um bom dia. Personagens bíblicos. Rei Asa. Os primeiros reis em Israel foram Saul, Isbosete, Davi, Salomão. Israel era uma nação única. Depois de Salomão, a nação foi dividida em duas partes, Israel e Judá, Reino do Norte e Reino do Sul. Passaram-se então por esses dois reinos 40 reis, 20 em Judá, ao sul, e 20 em Israel, ao norte, num período de 350 anos aproximadamente. Asa foi o terceiro rei em Judá, Reino do Sul. Seu reinado foi de 41 anos. Bisneto de Absalão, neto de Maaca, filho de Abias, que também foi rei e o antecedeu no governo de Judá. No relato bíblico, Asa é mencionado em 1 Reis 15, de 9 a 24, segundo Crônicas 14, 15 e 16 e Jeremias 41, 9. Vamos falar de fatos registrados nas referências citadas, dos quais tiraremos 3 lições. Fato número 1. O início do reinado de Asa foi um período de paz, no capítulo 14, dos versos 1 a 8. No início do seu reinado, a nação de Judá estava em paz. Asa, como líder da nação, fez o que era agradável a Deus.
organizando a vida religiosa do povo, retirando altares idólatras e de incensos, despedaçando colunas sagradas, derrubando postes sagrados e ordenando ao povo de Judá que buscasse ao Senhor e obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Aproveitando o período de paz, Asa construiu cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. Eles prosperaram. Tinham um exército de 580.000 homens armados, todos valentes de combate. Segundo Crônicas 14, do verso 7 ao 8. Fato número 2. Asa e o povo de Judá sofrem um ataque etíope liderado por Zerá. Após esse ataque, Asa promove uma reforma religiosa em Judá. Capítulo 14 de segundo livro das Crônicas, do versículo 9 até o final do capítulo 15. Zerá, chefe do exército etíope, tinha um exército com o dobro da capacidade do exército do rei Asa. O rei Asa tinha 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. E Asa, por sua vez, tinha 580.000 homens com armas manuais, lanças, arcas e escudos. O ataque etíope ocorreu em Maressa, ao sul de Jerusalém. Asa se posicionou para o combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Posicionados então para lutar, Asa clamou ao Senhor e o Senhor derrotou diante de Asa e Judá o exército etíope. Segundo Crônicas 14, 11 e 12. Os homens de Judá saíram vitoriosos e saquearam muitos bens. Além das conquistas materiais e políticas, esse conflito resultou em uma renovação na vida religiosa e espiritual de Judá. Asa foi visitado pelo profeta Azarias, que lhe trouxe uma mensagem de encorajamento e desafio, dizendo: Ouça-me, Asa, ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. Segundo Crônicas 15, 2 e 7. Asa, ao ouvir o profeta, encheu-se de coragem e promoveu reformas em Judá. Retirou ídolos e restaurou o altar do Senhor. Reuniu o povo em Jerusalém para sacrificar e firmaram o seguinte acordo: buscariam ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Diz o texto: e Deus se deixou ser encontrado, e houve mais um período de paz em Judá. Fato 3. Judá é invadido por Baasa, rei de Israel. O fim da vida de Asa. Segundo Crônicas, capítulo 16. Outro ataque sofrido por Judá foi o do rei Baasa, rei de Israel, o reino do norte. O rei Baasa de Israel, ele queria controlar a região da fronteira com Judá.
Então o rei Baasa se aliou com o rei da Síria, Ben-Hadad, e foram para o sul até a fronteira com Judá. E lá ocuparam a cidade de Ramá. Na ocupação, começaram a construir muros e fortificar Ramá, e também controlavam que ninguém entrasse ou saísse de Judá. A reação de Asa a esse ataque, por sua conta e risco, sem consultar a Deus, foi subornar o Ben-Hadad para que ele quebrasse o acordo que tinha com o rei Baasa. O suborno seria pago utilizando parte dos tesouros do templo de Deus. Ben-Hadad, o rei da Síria, por sua vez, aceitou o acordo e o suborno de Asa. Então, ele ordenou que as suas tropas agora fossem atacar as cidades de Israel, seus ex-aliados, forçando que o rei Baasa de Israel saísse da cidade de Ramá, porque agora as suas cidades é que estavam sendo atacadas. Então Baasa e seu exército saíram de Ramá, abandonando a construção de muros que estavam fazendo. O exército da Síria, atacando Israel, conseguiram conquistar Ijum, Dan, Abel-Maim, ao norte de Israel. Depois que Baasa e seus homens se retiraram de Ramá, o rei Asa fez uma grande convocação de trabalho e recolheram pedras e madeiras que Baasa deixou para trás. O material recolhido em Ramá foi usado para fortalecer suas cidades Geba e Mispá em Judá. A atitude do rei Asa de recorrer a Ben-Hadad da Síria foi um ato condenado. Anani, o profeta, foi enviado a Asa para repreendê-lo, dizendo: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo! De agora em diante haverá guerras contra você. Segundo Crônicas 16, 7 e 9. Asa não aceitou a repreensão profética. Indignado e irritado, acabou lançando o profeta Anani no cárcere, época que também oprimia pessoas do povo. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. A doença era muito grave. Mesmo assim, Asa não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. 2 anos após, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e se reuniu a seus antepassados. Vamos às lições que nós podemos aprender com o personagem Asa. Lição número 1, seja previdente. Segundo Crônicas 14, 7. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim, eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. Asa, com sabedoria e debaixo da bênção de Deus,
sabia do tempo de descanso, mas também o aproveitou para se fortalecer, se equipar e prosperar. Em tempos de paz, fortaleça-se, equipe-se, prospere para o tempo de conflito. Lição 2. Restaure o altar do Senhor na sua vida. Faça reformas. Segundo Crônicas 18, 8 e 12. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Então, fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Com o passar do tempo, nós vamos permitindo que pequenas infiltrações tomem grandes proporções e comprometam a integridade da nossa fé. Vez por outra, precisamos fazer reformas na nossa vida espiritual. O Senhor está conosco quando estamos com Ele. É preciso que deixemos o Espírito Santo iluminar a nossa mente de tal forma que nos convençamos dos nossos desvios. Também é necessário que tenhamos coragem para rompermos com conceitos, comportamentos e tudo aquilo que nos afasta da relação íntegra com o nosso Deus. Façamos reformas. Lição 3. Não abra mão da dependência de Deus. É tolice. Segundo Crônicas 16, 7 e 9. Uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Não buscar a Deus foi um erro de Asa, a arrogância também. Ele não admitiu ser confrontado. Sua arrogância persistiu até a sua morte. O escritor das crônicas registrou que Asa adoeceu, ficou doente dos pés, sua doença era grave, ainda assim não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Não permita que a arrogância se instale em seu coração. Busque e dependa de Deus em toda e qualquer situação. Lutemos nossas lutas na dependência de Deus, ainda que tenhamos os recursos. A nossa vitória sempre depende dele. Conclusão. A nossa vida oscila entre momentos de tranquilidade e momentos de conflito. Momentos que estamos mais perto de Deus e momentos que estamos mais distantes. Devemos restaurar o altar de Deus na nossa vida, fazendo reformas sempre que necessárias. Deus nos dá recursos materiais e espirituais para enfrentarmos nossos conflitos. Devemos fazer uso destes recursos, não nos esquecendo, no entanto, que dependemos dele sempre. O Senhor está conosco quando estamos com Ele. Quando buscamos a Deus com a nossa melhor disposição, Ele se deixa ser encontrado e nos concede a paz. Amém. Que Deus nos abençoe. Única
canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em